Olá amigos, que bom estarmos de volta para mais um estudo. Estudaremos hoje o estudo de número 4, a maior de todas as guerras. Estamos estudando o livro de Apocalipse e a lição 4 então nos traz aqui a maior de todas as guerras. Vamos ver o que a palavra de Deus tem para nós a esse respeito. Vamos conhecer um pouco dessa história. Pedindo que Deus nos abençoe, que o Senhor possa estar conosco, que o Teu Santo Espírito nos oriente, que as Tuas verdades sejam reveladas a cada um de nós conforme a Tua vontade e não conforme aquilo que nós desejamos, porque o que vem de Ti é verdadeiro, é puro e é correto. E o que o homem possa ficar de lado e o Teu Espírito tomar as rédeas desse estudo, a fim de que nós possamos aprender cada dia mais e mais. Agradecemos pelo sacrifício de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. A maior de todas as guerras. A guerra internacional mais curta da história de que se tem notícia foi a conquista do sultanato de Zanzibar, na África, pelos marinheiros britânicos. O conflito começou às 9 horas e 2 minutos e terminou às 9 horas e 40 minutos do dia 27 de agosto de 1896. Apesar de durar poucos minutos, a batalha deixou 500 mortos, afundou 3 embarcações e destruiu o palácio do sultão, que conseguiu fugir para outro país. Mesmo quando é breve, toda a guerra é trágica. Pessoas morrem, perdem tudo o que têm e se refugiam para salvar a vida. No Apocalipse é descrita a maior de todas as guerras, também conhecida como, abre aspas, o grande conflito, fecha aspas. Uma batalha entre o bem e o mal, que abrange todos os outros conflitos, mesmo algumas batalhas do nosso dia a dia. No entanto, diferentemente de outras guerras, a vitória já está garantida. E cabe a cada um de nós decidir se queremos nos alistar no exército vencedor. E nesse estudo você vai descobrir como o grande conflito começou, como vai terminar e o que fazer para estar do lado vencedor. Vamos então à nossa primeira pergunta. Que fato extraordinário ocorreu no céu? Apocalipse 12, versos 7 a 9. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia, não prevaleceram. Nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Apocalipse 12, verso 9. A Bíblia apresenta uma batalha no céu. As forças de Miguel, que é Cristo, e as de Satanás. Entre as forças de Miguel e de Satanás. O diabo foi expulso do céu, sendo atirado com os anjos maus para a terra. Você vê que aí a Bíblia está se referindo ao diabo como o dragão. Nesse mesmo capítulo de Apocalipse, lá no verso 3, fala um pouquinho sobre esse dragão. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande vermelho com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. Representa essa figura que está aí ao lado dessa pergunta número 1, e como sempre, quando tem uma figura assim, a gente pode visualizá-la em 3D. Vamos tentar aqui então, se o aplicativo nos ajudar, porque a gente precisa usar a câmera e às vezes não dá tão certo, né? Mas eu acho que dessa vez aqui vai, mais uma vez, o Papai do Céu está nos ajudando para a gente ter essa. Aí o dragão chegando aí, ó, a gente pode estar observando ele.
Essa figura a gente consegue um pouco mais distante, né? Tá, as 7 cabeças, olha, do dragão. Né? É uma figura montada em conformidade com o que está escrito lá em Apocalipse 12, verso 3, né? Então, o dragão que se chama Diabo e Satanás, a antiga serpente. É interessante, né? A gente poder usar esses recursos que a lição aqui nos oferece, e assim a gente então tem uma visão um pouco melhorada e mais apurada. Então houve uma batalha no céu, Satanás perdeu a batalha e foi expulso, e sendo assim então atirado com os seus anjos para a terra, né? Ele arrastou com a sua cauda uma terça parte dos anjos do céu. A gente vai ver isso também em algum momento. Quem originou o mal? Ezequiel 28, 14. Assinale com V para verdadeiro e F para falso. Foi um querubim, um anjo que foi criado imperfeito? Um querubim que foi criado perfeito originou o mal? Ou Deus originou o mal? O que você acha? Vamos ver o que Ezequiel 28, 14 e 15 nos diz a esse respeito? Tu eras querubim da guarda, ungido, e te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas, perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Então era um querubim, a guarda ungido, que tinha sido estabelecido no Monte Santo de Deus, né? Perfeito ele era nos caminhos dele, até no dia em que se achou iniquidade no coração. Então, um querubim que foi criado imperfeito? Não, ele está dizendo que ele era perfeito, né? Então, esse é falso, primeiro. Um querubim que foi criado perfeito originou o mal? Ali diz que foi um querubim, ele foi perfeito e o mal surgiu no coração dele. Ou Deus, então isso aqui o do meio é verdadeiro, né? Ou Deus originou o mal. O que você acha, né? Deus não originou o mal, ele criou Satanás como Lúcifer, né? Seu primeiro nome, e era querubim da guarda no céu, e era perfeito, e andava nos caminhos conforme Deus havia estabelecido, mas de repente o seu coração foi tomado por esse mal, e isso é uma coisa que não compete a nós, algo que aconteceu no céu antes mesmo de nós estarmos aqui vivos, né? Então já havia esse conflito no coração de Satanás, e é uma coisa que não compete o homem compreender ainda, não compete a nós. Há questões que são reveladas e outras não. Aqui está revelado como surgiu, mas não quando, né? Então, Ezequiel apresenta o perverso rei de Tiro como um símbolo para Satanás. Esse rei foi um tipo, modelo de como é Satanás, assim como o menino Emanuel foi um tipo de como era Cristo. Isaías lá 7, 14 e 9, verso 6. Satanás foi criado perfeito e sem maldade. Era um anjo com uma importante função no céu, mas o texto descreve um processo de inexplicável degeneração. Viu? Inexplicável, não tem como explicar. Que transformou esse ser perfeito, Lúcifer, em Satanás, que quer dizer adversário. A vaidade, o orgulho, a ambição e o querer se colocar no lugar do Criador foram os passos que o levaram ao pecado. Você pode conferir isso em Ezequiel 28, 16 e 17. Tá? E fizeram dele o pai de todo o mal. João 8, verso 44 também você pode estar conferindo isso lá. Tá? Que lá diz isso, que foi através de Satanás que todo o mal foi originado. Pergunta número 3. Que pensamentos levaram o inimigo a iniciar a rebelião no céu? Quais foram os pensamentos? Isaías 14, verso 12 a 14. Vamos ver o que aconteceu com Satanás nesse período aqui, nesse momento. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva?
Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus. Colocarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei. Nas extremidades do norte, nas extremidades do norte subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Lúcifer, nome de origem latina que significa portador de luz ou estrela da manhã, é apresentado nessa passagem simbolizado pelo rei de Babilônia. É mostrada uma intenção de ser semelhante a Deus, estabelecendo seu trono onde o Altíssimo está. Ele desejava elevar-se acima das estrelas de Deus, ser semelhante ao Altíssimo. Nesse contexto, teve início a rebelião cósmica de Satanás contra Cristo, cujo desfecho é revelado no Apocalipse. Vamos falar um pouquinho sobre o rei de Babilônia, Nabucodonosor. Às vezes é difícil a gente entender em que situação, porque a Bíblia também nos apresenta Nabucodonosor como uma pessoa que foi utilizada também por Deus para educar o povo, né? Mas você se lembra do sonho da estátua de Daniel, do sonho da estátua de Nabucodonosor, que Daniel fez a interpretação? A cabeça de ouro, o tronco de prata, depois a cintura de bronze, as pernas de ferro e os pés de ferro e barro, representando cada reino. Aí Nabucodonosor, para afrontar Deus, o que ele faz? Ele manda construir uma estátua de ouro em conformidade com a visão que ele tinha tido no sonho. A estátua é igual a que ele teve no sonho, só que ele faz ela toda de ouro, dizendo que a cabeça de ouro representa o meu reino, mas o meu reino permanecerá para sempre. Então a estátua era toda de ouro, como se não fosse acontecer as predileções que Daniel havia dito a ele, que Deus havia mostrado. Então nesse momento, Nabucodonosor está afrontando a Deus, assim como o povo lá na Torre de Babel afrontou a Deus construindo a Torre de Babel para poder se defender do dilúvio se Deus fizesse aquilo que ele disse que não ia fazer. A gente já estudou isso. Mas quando Nabucodonosor, então, constrói a estátua toda de ouro, da cabeça aos pés, ele afronta Deus dizendo que aquele sonho não se tornaria realidade. Era a maneira dele dizer para Deus que aquilo não iria acontecer conforme Deus disse. E, em consequência disso, ainda obriga todos os povos a adorarem, que é onde o Misael, Ananias e Azarel, eles não se prostram diante da estátua, né? Só adoram a Deus e não cumprem a ordem de Nabucodonosor, tá? Então, aí é nesse sentido que Nabucodonosor afronta a Deus, né? Ele se coloca acima de Deus dizendo que não, meu reino não vai cair, vai permanecer para sempre. Tu me deste um sonho e esse sonho não vai se tornar realidade, tá? Então é aqui que Nabucodonosor comete o seu erro. Eu acho que eu disse um dos nomes dos três aí errado, né? A gente conhece como Sadraque, Mesaque e Abidnego, né? Mas é Ananias, Misael e Azarias, ok? Então, pergunta número 4. Como era o mundo antes da chegada do mal? Gênesis 1, 26 a 31. Como que era o mundo antes da chegada do mal? Você conhece esse mundo? Conheceu? Já estudou? Já leu lá em Gênesis como que era o mundo? Vamos ver como que era? Gênesis 1, 26 a 31. Gênesis 1, do verso 26 ao verso 31.
Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso vos será para mantimento. E todos os animais da terra, e todas as aves dos céus, e todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento. Aqui ele estava falando do alimento dos animais, tá? Não confunda que os animais eram alimento para o homem, né? A todos os animais da terra e todas as aves do céu e tal, em que há fôlego de vida, a erva verde lhe será por mantimento. E assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. E houve tarde e manhã no sexto dia. Então no sexto dia ali, Deus acrescenta ainda a palavra muito, né? Porque geralmente vem o bom, viu Deus que era bom, viu Deus que era bom. Quando chega no sexto dia, Deus vê que tudo era muito bom. Então era a junção do que era bom em todos os dias agora, num dia só, e se tornou tudo muito bom, era perfeito. Esse bom aí é no sentido de não haver pecado, de que as coisas eram equilibradas. Esse é o sentido da palavra que é usada lá em hebraico para a tradução desse bom. Algo puro, algo que não é corrompido, né? E no final, então, Deus vê que aquilo ali é bom, tudo é muito bom, antes do pecado. Então, como era a terra, tudo era caótico, e a evolução ainda não havia começado, tudo era perfeito e o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, sim, né? A terra sofria as consequências da rebelião no céu? Ainda não. Então, quando Deus terminou de criar a terra lá no início, era tudo perfeito. Antes do pecado, o mundo não conhecia dor ou sofrimento, visto que refletia o plano original divino. O primeiro casal, formado à imagem de Deus, vivia em perfeita comunhão com o Criador. Eles também desfrutavam uma harmoniosa relação com a natureza e todas as outras criaturas. Agora veja que interessante. No princípio a terra era desse jeito que a gente acabou de ver. Hoje a terra é cheia de pecados, nós temos dor, temos sofrimento, temos angústia, temos doenças e vivemos ligados ao pecado. A nossa carne está ligada ao pecado. Aí, por isso a gente tem uma coisa que nós falamos sempre, que a pessoa precisa se converter, tá? Por isso nós usamos essa expressão conversão. Conversão quer dizer retornar ao estado original, mudar de direção. Você está indo para uma direção, aí você converte a sua direção, você volta ao caminho anterior. Por isso conversão, voltar ao estado original em que Deus planejou. Quando nós passamos a seguir Jesus, a nossa vida passa então por um processo de conversão, onde nós já não caminhamos mais naquela rota, mas agora caminhamos de forma a retornarmos, a fazermos a vontade de Deus para que nós tenhamos a semelhança em Cristo de fazer o bem, de ter os resultados conforme Deus planejou para nós. É claro que nós não vamos conseguir porque ainda não fomos totalmente transformados. Somente quando Jesus nos tomar pelas mãos é que nós seremos transformados à sua imagem e semelhança e o pecado não terá mais poder sobre nós. Nós ainda somos muito tentados. Mas a conversão quer dizer isso. E às vezes as pessoas querem se agregar a um grupo religioso, mas não querem deixar de lado tudo aquilo que as mantenha na direção do fim do mundo. Aí sim entra o apocalipse caótico.
porque você está caminhando para a destruição, para o fogo para o lago de fogo e enxofre, ao qual é destinado a Satanás, seus anjos e seus seguidores. Então, se você passa por uma experiência com Cristo e vive um momento de conversão, a sua vida tem que mudar. Ela tem que passar por transformações. Não estou dizendo que isso é fácil, mas é necessário que haja mudança. Pelos seus frutos os conhecereis. E não é somente a bondade, porque a bondade também mascara a direção para a qual eu estou me dirigindo. Muitas vezes eu posso ser bom e continuar caminhando para o apocalipse destrutivo, que é destinado a Satanás, seus anjos e seus servos. Então eu preciso converter, eu preciso mudar os pensamentos, eu preciso mudar as atitudes, eu preciso desejar voltar a ser esse ser humano que Deus criou no início, antes do pecado. Esse tem que ser o desejo do meu coração. Mas eu consigo nas minhas próprias forças? Não. É por isso que eu preciso de Jesus. Porque assim como o pecado adentrou no mundo por um homem, que foi Adão, por um homem também nós alcançamos a salvação, que é Jesus. Então Jesus se torna o novo Adão, o novo príncipe. Ele já venceu essa guerra, como a gente já leu lá no início. Ele é o vencedor. De que lado eu estou? Estou vivendo essa conversão, a minha vida está sendo transformada, estou mudando de atitude, quero ver as coisas diferentes, apesar de muitas vezes o meu coração me forçar a ser a pessoa que eu não quero ser, fazer com que eu tenha atitudes que eu não quero ter, mas isso também não deve ser um ponto de você desistir da sua jornada, porque o próprio Paulo disse que o bem que quero eu não faço, o mal que não quero, esse é o que eu faço, porque estamos na carne. Mas isso não justifica nem me dá liberdade de continuar cometendo pecados propositalmente. E me justificar no sacrifício de Cristo, mas continuar cometendo pecado por vontade própria, sem lutar contra ele. Então a nossa parte é lutar contra isso. Mas vamos voltar à guerra no céu, porque agora eu estou falando da nossa guerra pessoal contra o pecado, e a gente tem que estar protegido de algumas maneiras, principalmente orando, jejuando, buscando a Deus, buscando a orientação da Bíblia. Você está entendendo o que é Apocalipse? Apocalipse é entender que há uma história com 65 livros escritos na Bíblia, que culmina no livro de número 66, que é Apocalipse, que explica todo o restante da Bíblia, toda a guerra, como surgiu o mal, quais os períodos que a humanidade viveu. Isso é Apocalipse. Mais uma vez eu repito, eu falei no estudo anterior e vou repetir agora de novo. Não é um livro místico, onde você que estiver estudando, se você estiver esperando encontrar que misticismo, você está no lugar errado. Sinto lhe informar isso, você está no lugar errado. Aqui não é local de misticismo, é local de revelação. Eu estou acabando de dizer para você que nós estamos envolvidos em uma guerra e os lados que a gente escolhe e de acordo com o que a gente escolhe para onde nós caminhamos. Se existe aqui algo verdadeiro, é que realmente o Apocalipse revela a destruição de Satanás, seus anjos e seus servos, no lago de fogo e enxofre. E a salvação na Nova Jerusalém, a vida de alegria, de eternidade, sem doença, sem morte, sem dor, para aqueles que escolherem seguir Jesus. Mas os que escolheram seguir Jesus precisam converter-se do seu mau caminho, arrepender-se dos seus pecados e crer que Jesus pode perdoar esses pecados. Aí entra a fé. Agora vamos ver o que Satanás, na pergunta número 5. Como Satanás introduziu a rebelião na terra? Essa pergunta ela é muito boa. Tudo que eu acabei de falar aqui agora, nós vamos ter a confirmação nessa pergunta. A gente vai continuar aqui adiante e você vai ver como Satanás introduziu a rebelião na terra. Por isso ele é chamado pai da mentira. Ele disse que Deus era uma coisa que Deus não era. Vamos lá então, a resposta em Gênesis 3,
verso 4, lá no início, lá na criação. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Satanás lançou dúvida quanto à palavra de Deus, levando o primeiro casal à desobediência. Esse ato de rebelião, que se chama pecado, trouxe como consequência a culpa e a morte. Romanos 6,23 diz lá, se eu não estiver enganado, porque eu não tô, a Bíblia não está aberta aqui agora em Romanos 6,23, mas o salário do pecado é a morte. E todos pecamos, por isso estamos fadados a receber esse salário. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se eu não me engano, é isso que está escrito lá. Mas se não for, esse verso que eu falei também justifica essa situação. Que não eram conhecidas pelo ser humano até aquele momento. A morte não era, nem a culpa era conhecida pelo ser humano. O ser humano era perfeito, como nós vimos na pergunta anterior. Não conhecia a dor do afastamento de Deus, a vergonha, porque o ato de se esconder não foi só pelo pecado, mas a vergonha de não poder mais encarar Deus. O ato de não poder mais encarar um ao outro porque viram que estavam nus, porque a glória de Deus já não estava mais sobre eles. A sua vestimenta era a própria glória de Deus, né? A inocência, a santidade, a pureza. Agora nós temos a tendência de crer que aquela inocência é a mesma que nós temos hoje como homens e mulheres que se olham e desejos sexuais e atitudes pecaminosas por causa do olhar do corpo do ser humano, mas não era isso. Tá? E viviam em paz e não havia dor, não se conhecia o corpo na forma como nós conhecemos, propenso a doenças, propenso a sofrimento. E agora eles estavam despidos daquilo que os protegiam. Já não teriam mais acesso à árvore da vida que os mantinham com saúde, com longevidade e os manteriam pela vida eterna. Saberiam que agora aquilo seria retirado deles. Porque assim que pecaram contra Deus, entenderam que agora morreriam, independente do tempo que levasse para que isso acontecesse. Então Satanás lançou a dúvida quanto à palavra de Deus, dizendo como? É certo que não morrereis. Se você ler Gênesis 3, ali, aquele início todo, a conversa da mulher com Satanás, você vai ver que ele coloca à disposição da mulher as seguintes palavras. Deus não disse que de toda árvore comereis, e Deus realmente havia falado isso. Porém, a mulher responde, sim, Deus disse que de toda árvore a gente iria comer, mas uma que está no centro do jardim, essa ele proibiu, porque se comesse, morreríamos. Aí Satanás entra com essa palavrinha aí, ó. É certo que não morrereis. Deus está mentindo para você. É certo que Deus não quer que você guarde os 10 mandamentos. Deus pode perdoar todas as coisas e não faz questão de que você cumpra a sua lei. A lei foi dada apenas para os judeus. E aí nós vamos deixando de fazer a vontade de Deus. E a sequência, após o pecado, trouxe a morte então para a humanidade. Então Satanás introduziu a rebelião na terra, induzindo a dúvida. Induzindo a dúvida. Você precisa ter certeza do que a Bíblia, a palavra de Deus, quer dizer a você. E nós vamos ficando aqui com a primeira parte do estudo, para você refletir. E voltaremos para a pergunta número 6 em diante. E daremos continuidade. Mas reflita em tudo isso. Por que de uma árvore no centro do jardim onde não se poderia comer? Por que Deus colocou aquilo lá? Não haveria liberdade se o homem não tivesse a oportunidade de errar. Mas Deus contava com que o homem rejeitasse o erro e optasse pela obediência. Satanás então engana
e continua enganando até hoje. Nós vemos Daniel dizendo que no final tentará mudar, né, os tempos e a lei. Que Deus possa te abençoar. Daqui a pouco mais nós nos veremos na continuidade desse estudo, a partir da pergunta número 6. Que Deus fique conosco, que nos dê uma bênção sem medida e que as nossas mentes se alegrem com o conhecimento que está sendo colocado diante de nós e que nós possamos nos alegrar em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém.